Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar o conteúdo aqui, hoje a gente vou falar aqui um pouco sobre iPhone, tá? No caso o iPhone 7, sobre baseband, né? Antes da gente começar a falar aqui, eu queria falar sobre o curso, tá? O curso de esquemas elétricos que eu tenho. Então eu vou mostrar aqui mais ou menos os tópicos, tá? Eu queria falar duas coisas aqui. Eu vou falar sobre o curso. Primeiramente sobre o curso. Então aqui a gente tem a apresentação aqui do curso. Ó. Eu tenho aqui, são 8 aulas, tá? No caso são 8 aulas. Mais ou menos aqui, ó, a primeira aula aqui, por exemplo, ela tem, deixa eu ver aqui, ó. Você tem um consultório. A primeira aula ela tem 1 hora e 40 minutos aqui, ó. 1 hora e 40. E a maioria das aulas é mais ou menos nesse tempo aqui. Tá, então aqui ó, eu vou abordar aqui, por exemplo, na primeira aula aqui, sobre eletrônica básica. Tá, então a gente vai aprender sobre resistores, associação de resistores aqui, capacitores, né, capacitor, a função do capacitor, a função do diodo, a função do resistor. Tá? Segunda aula aqui, alguns fundamentos como tensão, corrente, fuga de corrente, curto-circuito. E aí aqui eu já começo a explicar sobre os circuitos, né? No caso, circuito de carga, circuito de alimentação do aparelho, parte de sensores e câmeras. Ó, Ok. a gente pode ver aqui, ó, algumas aulas tem 1 hora e pouquinho, outras vai ter mais de 1 hora e meia aqui, ó, 1 hora e 34. Aula 6 aqui, parte de imagem, touch, tá? Backlight, isso aqui tudo focado em Android, tá bom? Mais para frente eu pretendo fazer uma focado em iPhone, tá? E isso aqui ele é só o curso principal, então são 8 aulas aqui e eu tenho as aulas bônus aqui, ó. Atualmente estão com 8 aulas aqui, tá? Que eu tiro dúvidas, né, do pessoal e também não só dúvidas, mas às vezes eu vou acrescentando conteúdo conforme for surgindo as dúvidas, tá? Então eu vou criando aulas para agregar ao curso, tá bom? A segunda coisa que eu queria falar é sobre uma live que eu estou querendo fazer para a semana que vem, tá? Então eu queria que o pessoal aí colocar nos comentários para mim o tema, né? O que poderia ser a live, né? Uma base, né? Do que poderia ser. E também no chat lá eu vou tirar dúvidas, né? Durante a live. E aí a gente vai aumentando. Beleza? Então tá. Dito isso aqui, vamos pro iPhone 7 aqui. Parte de baseband, né? Parte de baseband aqui que quando você tem um aparelho aí sem sinal, né? Não aparece o e-mail, né? A primeira coisa que a gente faz aqui é testar a alimentação da baseband, né? Se a gente tem algum curto aqui. No caso a gente tem um iPhone Qualcomm aqui. A gente tem um iPhone Qualcomm. Então os principais componentes, né, do setor de RF aqui, do setor de baseband, né, especificamente, a gente vai ter a PMU, né, que é a BB-PMU-RF. Diferente do Android, né, no Android quando a gente tem a baseband, quando a gente fala de baseband, a gente tem a CPU, né, CPU, e no mesmo chip a gente vai ter a baseband. Isso no Android, né? No iPhone, a gente tem um chip separado apenas para baseband, que a gente chama de BB aqui, certo? O que é baseband? A baseband é essa aqui, ó. Ela é um processador, né? A CPU aqui ela é um processador também, e a baseband ela também é um processador, só que ela é um processador focado em chamadas, né? Ou no Android como a gente chama de CP, ou Call Processor, né? Processador de chamadas, certo?
E no iPhone a gente chama de baseband, mas é a mesma coisa. No caso da baseband aqui, do iPhone 7, né? Aqui eu já estou abordando a baseband Qualcomm, então no iPhone a gente tem duas versões de placa. A gente tem um iPhone que usa a baseband da Qualcomm e a gente tem um iPhone também que usa, o iPhone 7 também que usa a baseband da Intel. Então aqui a gente vai falar da Qualcomm, tá? Então para começar, a gente no Android, né, a gente vai ter lá o PMIC, né? PMIC. E geralmente é um PMIC só que vai alimentar baseband e CPU, né, que é tudo num chip só. Então o PMIC ele vai alimentar e eu vou ter linhas que vão alimentar especificamente a parte de CP dessa CPU, certo? No iPhone, o que acontece? Como eu tenho a baseband separada, né, da CPU, eu também vou ter um PMIC, né, que a gente chama de PMU de RF, que ele vai alimentar a baseband e também vai alimentar alguns setores lá de RF, certo? Parte de transceiver, né? A gente vai dar uma olhada aqui. Então, beleza. Então, aqui, ó, a gente vai ter a baseband de um lado da placa, do outro lado a gente vai ter a BBPMU, né? Que é um PMIC, ou seja, um PMIC ele é um Power Manage, né? Power Manage, ou seja, um gerenciador de energia. Então, ele é numa só fonte de alimentação do setor de RF aqui, tá? Então no iPhone a gente tem um PMIC só para isso. Então a gente vai ver aqui, olha, BBPMU RF. Então vamos ver aqui, ó, BBPMU RF. Ó, então a gente nota isso aqui, ó, que a gente vai ter 5 páginas, ó, certo? A gente vai ter 5 páginas sobre a BBPMU RF. Então vamos achar a primeira página aqui, ó, página 5, página 1. Beleza. Então a página 1 aqui, vamos analisar aqui. Ó, a gente vai ter aqui, ó, BBPMU ou Power Unit Manage, né? Power Manage Unit, unidade de gerenciamento de energia, certo? Beleza. Primeira coisa que a gente tem aqui, primeiro tópico aqui é CBL Power, tá? Então vamos ver aqui o que é isso aqui, ó, AP to BB. Quando a gente tem AP, a gente tem Application Processor, né? CP é Call Processor, ou seja, processador de chamada. E AP é o processador de aplicativos, ou seja, é a CPU propriamente dita, tá? Então a gente vai ter aqui o AP. AP para, né, para BBPMU. Rádio on L, certo? Então isso daqui é quando a CPU ela quer ativar o rádio, né? Ou seja, quer ativar a parte de RF, certo? Então esse daqui a gente tem digamos um enable aqui da baseband, da PMU, né? Então, por exemplo, se o aparelho está em modo avião, né? Provavelmente essa linha aqui ela não vai ter tensão, certo? Porque o L aqui é de low, então ela trabalha no nível lógico baixo, né? Então ela vai estar sempre no nível lógico baixo. Quando eu quero ativar, aí eu injeto uma tensão e eu vou ter um nível lógico alto, né? No caso a CPU ela vai injetar 1.8 volts nessa malha, né? E aí a gente vai ter um enable, né? A gente vai ter uma ativação do rádio PMIC, que é o que? É a BBPMU. E aí eu vou ativar toda a parte de rádio dele, certo? Beleza. Aqui eu também vou ter um enable, ou seja, um reset, né? Então essas duas malhas elas são muito importantes para que a baseband funcione. Uma aqui é da própria PMU, né? Vamos ver aqui, ó, qual que é a PMU? A PMU principal do aparelho. Ó, se a gente buscar aqui, ó, deixa eu ver aqui.
Aqui, ó. Aqui é da... Ó, BB Control. Então, é o controle da baseband. Certo? Ele vem lá do... Esse aqui é o... Deixa eu ver qual que é esse componente aqui. Acredito que seja o PMIC. Isso mesmo, ó. Então, é o PMIC. Tá? É o U1801. Então, esse é o PMIC principal, ou seja, a PMU principal. E a PMU principal, ela tem um GPIO, ou seja, ela tem uma porta ali de entrada e saída, que vai me liberar um sinal, ó. Vai me liberar um sinal, certo? Vai passar por um resistor de 1K. Então, ó, se esse resistor aqui abrir, eu não vou ter esse sinal aqui. Então, isso pode causar a falha total da BBPMU, certo? Ou seja, ela não vai ter o reset, ela não vai ter o seu início, né, o seu start, certo? Então, imagine que um reset é como se fosse um start, tá, de qualquer CI. E eu também tenho o enable vindo da própria CPU, né, do caso do AP, certo? Beleza. Vou ter outras linhas também que tem qualquer PMIC, inclusive de Android, né? São as linhas principais para um PMIC funcionar. Linhas de start, né? Ou seja, power on, linhas de início. No caso aqui, ó, esse PMIC, o power on dele já é aterrado. Então você nota que você não precisa de um botão power, né, para startar esse PMIC. Porque, por exemplo, no Android, né, quando a gente tem lá um PMIC, né, ou um IFPMIC, que também é um PMIC, né, todos os dois são Power Managed, né, são PMUs. Né, se eu tenho lá um PMIC, geralmente eu vou ter também uma linha de botão Power aqui que vai ao GND, certo? Ok, então todo PMIC ele precisa de um botão Power, né? Ele precisa de um Start, né? Então imagine que o PMIC lá que a gente tem aqui, ó, essa linha PON, ela não existe esse botão Power. Então é como se eu tivesse um jumper direto do botão Power aqui para o GND. Então não existe esse botão Power. Porque o PMIC de RF ele é ativado pela CPU e pelo PMIC principal, certo? E ele não precisa de um botão power, né? Então a CPU e o PMIC principal é que manda nela. Preciso ter esses dois sinais, né, altos, né, de 1.8 volts para que a BBPMU funcione, certo? Além disso, eu vou ter o que? Né? Todo PMIC vai ter o PS Hold e as linhas de dados que se comunicam com o CPU. Né? Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter o SPMI Clock e SPMI Data, que a gente vai ver aqui, ó, ele vai se comunicar aqui com a BB, ó, aqui com a baseband, tá? Que é a CPU, né, que controla a PMU, né? Então a baseband é como se fosse nossa CPU aqui principal do Android, certo? E ela se comunica direto através do protocolo SPMI com a PMU, ou seja, com o PMIC, tá? No Android isso daqui é um PMIC, né, se comunicando diretamente com CPU, certo? No iPhone é a BBPMU se comunicando diretamente aqui com a BB, né, com a baseband principal, certo? Beleza, além disso eu vou ter um PS Hold e um Reset aqui, ó. Aqui no caso é uma saída, ó, Alt, então é uma saída de um Reset, tá? Vamos primeiro ver o Reset aqui, ó. Ele manda um Reset para BB, ou seja, para baseband. Quer dizer que a BBPMU ela vai liberar uma tensão, certo? Várias tensões, na verdade, para alimentar a baseband. Quando ela terminar de liberar essas tensões, né? Então ela vai liberar várias tensões, né? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui a PMU, né? Ó, BBPMU, ela vai liberar várias tensões. Então vamos supor que ela vai liberar a tensão de 1 volt aqui,
ela vai liberar uma tensão de 0,8 aqui, vai liberar outra tensão aqui. Quando ela terminar de liberar todas as tensões necessárias, certo? Ela vai liberar o reset, certo? Que é o que? Um sinal de 1,8. Tá? Esse não é um sinal de entrada da CPU, não. É um sinal de saída da BBPMU para quem? Para a baseband. Ó, para a baseband principal. Quer dizer que aí é o reset da baseband agora. Né? Lembra que eu falei que todo CI precisa de um reset? Então a baseband ela também vai precisar de um reset. E ela só pode dar o start dela, né? Só pode receber o reset dela depois que a PMU tiver liberado todas as tensões aqui. Então, então a gente vai ter um reset para baseband, né? Recapitulando aqui, ó. A gente vai ter aqui o PMIC, né? PMIC de RF ou PMU da baseband, certo? E esse PMU a gente vai receber dois sinais de reset, um da PMIC principal e um da CPU, que eu vou representar por essa linha verde aqui. Então aqui é o sinal de reset, ou seja, um sinal de 1,8 volts, ok? Que vem da CPU e da baseband. Da baseband não, do PMIC principal. Ok. Segundo sinal que a gente recebe, sinal de azul aqui, é a saída, né? A saída aqui da baseband. Então essa saída aqui, ó, é o reset para a baseband. Então é o PMIC startando a nossa baseband, certo? E a partir do momento que a gente manda um sinal de reset, o PMIC ele vai mandar um PS hold aqui, ó, certo? Ele vai mandar um PS hold aqui também. E aqui, ó, a CPU ela ativa a BBPMU rádio, certo? O sinal de reset. E ela também ativa a baseband. Então eu também tenho um sinal de reset que vai lá para a baseband, certo? E ele vai fazer através desses resistores aqui, ó, ele vai mandar um sinal aqui na PS hold aqui. Então esse PS hold ele vai se manter, ó, saindo lá da baseband, certo? Então a baseband ela vai mandar um sinal aqui. Vou colocar aqui de amarelo. Ele vai mandar um sinal para que a PMU mantenha, ou seja, hold, né? Mantenha a sua alimentação, ok? Então é um sinal de saída aqui, ó. Ok? E note que a gente precisa dos dois sinais, ó. Não é só o PS hold, a gente também precisa de um sinal da AP, né? Da CPU, para que eu tenha esse sinal aqui PS hold. Porque o que acontece? A BPMU ela vai desligar, ela vai reiniciar se ela não receber uma resposta da CPU, certo? Então, ou seja, não pode ser só a baseband que tem que mandar aqui a PMU manter sua alimentação. A própria CPU também tem que mandar manter a alimentação. Então, se eu tiver qualquer problema lá na baseband, por exemplo, uma baseband em curto, algum problema lá, ou na CPU, ela não vai me mandar esse PS hold aqui. Se a PMU não mandar as alimentações, a baseband ela não vai trabalhar e ela não vai mandar o PS hold aqui. Então a PMU ela não vai ter as tensões de saída, certo? Beleza. Então vamos seguir. Ó. Ele não tem byte ID, não tem nada dessas funções aqui, tá? Então vamos para a parte 2 aqui. Página 2, né? Ó, página 2. Mesma coisa de qualquer PMIC. A gente vai ter clock, tá? Então a gente vai ter um cristal oscilador aqui próprio de RF, ó, de 19.2 MHz, tá? Então a gente vai ter o clock aqui, a gente vai ter um BB Clock Enable, tá? Então BB Clock Enable. Esse sinal vem lá, ó, deixa eu ver, da baseband, tá? Então a própria baseband ela manda um enable para o clock para passar a funcionar, certo? E eu vou ter outros clocks aqui também para a parte de RF. Então ele vai gerar vários clocks aqui para a parte de RF também, tá? Lá para o transceiver, tá?
Então, beleza. Então, aqui são os sinais de clock. Vamos para a página 3 aqui, ó. Página 3 são os GPs I/O. Então, são sinais de entrada e saída de uso geral, certo? Então, são várias comunicações aqui. Por exemplo, essa daqui é com a PMU, né? Por algum motivo, a PMU precisa avisar a BBPMU que tem um cabo USB conectado, tá vendo? USB VBus Detect, tá? Para alguma função, né? Não sei. Aqui no GPs I/O tem uma comunicação com a parte de NFC também, ó, certo? Tem aqui uma detecção de que removeu a bandeja do chip, ó, tá vendo? SIM1 Removal Alarm, tá? E também tem uma parte conectada com o LCM. LCM é display, tá? É o módulo de cristal líquido. Então também tem uma parte de conexão aqui. Acredito que isso daqui seja para que a BBPMU passe a funcionar, né? Ou caso eu receba uma ligação, a tela, né? A tela tem uma sincronização aí com a tela para que ela acenda assim que eu receber uma ligação, né? Vamos para a página 4 aqui, ó. Deixa eu ver, ó, página 4. Beleza, a página 4 é a mais interessante aqui do PMIC, também a maior de todas, é uma página separada só para ela, que são o que? Os chaveadores, switchers e os LDOs. Então, como ela é um PMIC, ela vai ter entrada e saída de tensão. Então, vai entrar uma tensão, certo? No caso, PP-VDD main. Então, a gente vai ter aqui uma entrada de tensão de 4.2 volts da VDD main, certo? Isso no chaveador 1, ó, S1. Então a gente vai ter S1, S2, S3, S4, S5 e aqui a gente vai ter as entradas de dois LDOs, tá? Então, primeiro, no chaveador número 1, ó, VDD S1, a gente vai ter duas entradas, na BOL 5 e na BOL 16. Então vamos lá, BOL 5 e BOL 16. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui é o PP-VDD main aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Ó, acredito que seja essa daqui. Então, todas essas partes de amarelo aqui, ó, são as entradas de alimentação. Então, ela vem da PP-VDD main, ou seja, a linha principal de alimentação de onde entra, né, as tensões aqui no PMIC. E também entra aqui na BBPMU. Então, a gente pode medir essas tensões nesses capacitores aqui em cima e nesses dois capacitores aqui de baixo. Tá? Pode ver que todos eles têm que dar um valor de 345 aproximado em condução reversa. Tá? Então, essa é a entrada de 4 volts. Então, ela vai alimentar várias pads aqui, ó, cada uma com o seu chaveador. No caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ela vai alimentar umas 10 pads aqui, ó, cada uma sendo o seu chaveador aqui, né? O S1, S2, S3, até os LDOs aqui, alguns LDOs aqui, por exemplo, esse aqui, ó, certo? E do outro lado a gente vai ter as saídas reguladas, então as saídas chaveadas e reguladas. Uma saída vai ser para o modem, ó, MDM modem, né? Então eu tenho aqui BBPMU to PMU aqui. Vou ter essa saída aqui, ó, para os LDOs, né, está escrito aqui, ó, Low Voltage LDO, certo? Então essas próprias saídas aqui vão realimentar, né? Eu vou ter saídas aqui que vão realimentar para que reduza mais ainda a tensão, né? Ou seja, entrou aqui 4 volts, né? Saiu 1.2 volts e esse 1.2 volts entrou novamente no PMIC, ó, para alimentar o LDO 1, 2 e 16. Então o LDO 1, né, já vai reduzir aqui, ó, para 1.23 volts aqui. O LDO 2, 1.20 e depois o LDO lá, o 16, que não tem aqui. O LDO 16, não, tá aqui, ó, 16. Tá aqui. 4 e 16. Que vai reduzir aqui para 1 volt.
Então, todas essas saídas LDOs aqui, cada uma vai cuidar de uma parte de radiofrequência. Ó, a gente vai ter aqui, ó, Low Voltage analógico, EBI, DDR Core, Modem Core, Modem PCI Express, High Voltage analógico, né? A gente tem o Low Voltage ali. MDM é Modem, então isso tudo aqui vai para baseband, né? Ó, parte de DDR, entrada e saída, PLL, USB, memória, chip 1, né? Aqui eu tenho chip 2, né? Também não sei para quê. GPS, RFFE, que é o barramento principal lá de radiofrequência. Então, todas essas saídas LDOs elas vão alimentar um setor de radiofrequência. E as saídas principais aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, vão alimentar também o modem, tá? Vão alimentar os LDOs lá, ó, vai alimentar modem memory, modem USB, high voltage LDOs, ou seja, vai alimentar os LDOs de alta voltagem, né? E aqui o core, que é uma saída principal aqui para a baseband, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, nas saídas chaveadas. Todas as saídas chaveadas, ela vai ter as bobinas de saída, tá? Então a gente vai ter as bobinas aqui, ó, L5601, né? Vamos ver onde ela tá aqui, ó. Ó, então a gente vai ter essas bobinas aqui, ó. Cada bobina dessa daqui vai alimentar um setor da baseband, ó. Certo? Aqui, por exemplo, é a primeira bobina aqui, né? A 5601. Vou ter a 5602 também. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Aqui, ó, 5602. A 5602, ó, a gente nota se aqui que ela não alimenta baseband, né? Vamos ver aqui, ó, o que que ela alimenta, ó. Ó, alimenta os LDOs. Então ela vai alimentar o próprio, ó, ele entra aqui no PMIC e entra novamente no PMIC, né? Ela sai do PMIC e já entra novamente no PMIC. E aqui eu vou ter uma tensão, né, nesses capacitores aqui. Esses capacitores aqui podem entrar em curto, mas aí o culpado, ó, não é a baseband, porque a baseband não tem nada a ver com eles. Se eles entrarem em curto, pode ser um problema no capacitor aqui ou na própria BBPMU. Certo? Então é muito fácil, a gente remove o BBPMU e já vê se sumiu o curto. Se não sumiu, a gente vai injetar uma tensão nesses capacitores para verificar qual dos dois capacitores aqui está em curto. A bobina não tem como ser, certo? Não tem como ela entrar em curto. Então só pode ser ou a BBPMU ou esses dois capacitores aqui. Ok? Seguindo aqui, ó, a gente tem a outra bobina aqui, ó, a 5603, né? Vamos ver aqui, ó, 5603, que é essa aqui, ó. Ó, ela também vai alimentar, ó, o próprio PMU. Deixa eu ver aqui. Não, MDM Memory, MDM USB. Então vamos seguir aqui, ó. Ah, tá. Ela vai alimentar uma parte lá dos LDOs, ó, tá? Do LDO 3 e do LDO 4, tá? E além disso, deixa eu ver aqui, ela vai também lá na CPU. Na CPU não, no PMIC. Ela vai também lá no PMIC. Certo? Então tá. Então até agora, só essa primeira aqui alimenta a baseband, tá? Vamos continuar seguindo aqui, ó. Vamos para 5604. Ó, 5604, que é essa daqui, ó. Essa daqui está do lado da baseband lá também. Ela vai também alimentar os LDOs da BBPMU e vai ter uma conexão lá também com o PMIC principal. Certo? Então essa aqui seria os High Voltage LDO, ou seja, alta tensão, né? LDOs de alta tensão. Vamos ver aqui agora o 5605. Ó, 5605, esse também alimenta baseband. Então a gente tem o primeiro
que alimenta a baseband e o último que vai alimentar a baseband, fora os outros LDOs ali, tá? Um problema que dá muito nesse iPhone 7 da Qualcomm é a baseband entrar em curto através dessa linha aqui, ó, do capacitor C5630. Vamos botar lá o C5630. Ó, C5630. Então é essa linha aqui, ó, 1V0 LDO 9, tá? De 1 volt. Essa linha aqui, ela sai do LDO ali, ó, do LDO 9, tá? E ela vai na baseband, na parte de memória da baseband, porque aí eu vou ter a parte VDD Core, VDD Modem, igual num processador lá. E eu vou ter a VDD memória, né? VDD Main, que é a memória. Essa parte aqui costuma entrar muito em curto, tá? E geralmente o problema é na baseband, e não tem como trocar a baseband no iPhone, tá? Ele tem que trocar junto com o processador e a baseband tem que ser trocada juntos, certo? Então essa linha, quando entra em curto aqui, o que a gente pode fazer aqui, ó, a gente tem as opções de injetar uma tensão aqui e verificar se vai aquecer BBPMU, os capacitores aqui, certo? Ou a baseband. Se aquecer a baseband, já era, não tem como trocar. Tá? O que a gente pode fazer é o seguinte, retirar a baseband, certo? A gente retira a baseband e aí verifica se sumiu o curto. Se sumiu o curto, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar esses valores aqui, esses valores não, porque fora da baseband, né, esses valores aqui não pode ter curto, tá? Então qualquer uma dessas malhas aqui, ó, se eu tiver um curto, certo? Então a baseband está ruim, tá? Algumas, né, obviamente, por exemplo, a baseband ela está no lugar, né? Vamos supor que a baseband está no lugar e eu retirei a BBPMU, né? E o curto não sumiu, certo? Então o que acontece? A BBPMU ela vai alimentar, ó, a BBPMU ela vai alimentar aqui, ó, com a linha de 1 volt, né? Que sai apenas de uma pad. E essa linha ela se ramifica, certo? Em várias pads, ó, tudo que está de amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ó, mais de 20, ó, umas 25 pads diferentes alimentando a memória da baseband, certo? Então imagine que ela se dividiu aqui, ó, em várias pads aqui. E isso está indo direto para a baseband, certo? Ok. Se a baseband, por exemplo, internamente, as pads aqui elas não estão unidas. Ou seja, essa daqui não está unida com essa, nem essa, nem essa. Elas estão cada uma indo para um circuito diferente internamente lá na memória da baseband, certo? Cada uma está indo aqui para uma região, certo? Fazendo um emaranhado lá de microcircuitos ali. Então elas não estão unidas. Porém, quando a baseband está soldada no lugar, aí sim elas estão unidas por esse ponto em comum aqui, que é a única pad lá da BBPMU, certo? Então, ao remover a baseband e ao remover a PMU, certo? As malhas aqui, todas as pads, elas vão ficar OL, correto? Elas vão ficar livres, tá? Só que aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar a baseband, né? Como, por exemplo, se essa linha aqui, por exemplo, eu vou pegar qualquer uma aqui. Se essa linha aqui internamente na baseband ela entrar em curto, ou seja, ela se aterrar aqui, certo? O que ela vai fazer? Ela vai botar todas as outras linhas em curto. Todas as outras linhas vão entrar em curto. E a própria baseband vai entrar em curto, certo? Então, ao remover a baseband, eu posso testar cada pad aqui, se eu tenho continuidade, por exemplo, com uma linha de GND aqui, qualquer uma dessas daqui, certo? Então elas não podem ter continuidade com
o GND. Se uma dessas pads aqui tiver continuidade com o GND, eu já posso descartar a baseband, né? Porque aí ela tá ruim, não adianta nem eu rebalar e colocá-la no lugar. Agora, se todas as pads estiverem boas, né, tiverem com seus valores corretos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui na Xingizal sobre a baseband, calma aí. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tem da CPU, eu não vou ter da baseband. Eu pensei que eu ia ter da baseband aqui, mas não tem. Mas tem na internet, tem em alguns softwares aí, as marcações da baseband, ou seja, esses valores aqui, porque esses valores aqui são da placa, tá? Então, por exemplo, 368 aqui é o valor da placa. Tem as marcações na própria baseband, então que aí eu consigo medir os pads e verificar se algum deles está com fuga ou curto, né? E aí eu já descarto a baseband, já sei que ela tá danificada, certo? Mas o principal problema aqui que acontece, que eu já peguei vários, é esses dois capacitores em curto aqui. Então o ideal aqui já é medir, né? A primeira coisa já é medir todos os capacitores aqui, ó, em volta da PMU aqui, em busca de curto aqui. Eu tenho os valores de referência aqui, ó, 368, certo? Se eu tiver qualquer valor muito longe desse valor aqui, então eu tenho um problema aí, ou na baseband, ou na própria PMU aí, ou nesses capacitores aqui em paralelo. Beleza? É isso daí. Finalizando aqui a última página, né? Deixa eu voltar lá para a BBPMU. Aqui, ó, a última página nossa aqui é o GND, né? Deixa eu ir lá para a última página. Ó, a última página é apenas as linhas de GND aqui, certo? Aqui tem mais linhas de GND ali, além daquelas dali, né? Beleza? Então é isso daí. Tem alguns macetes aqui, por exemplo, tem certos tipos de curto aqui, por exemplo, nessa linha aqui, ó, PP12125, que eu vou falar brevemente aqui. Por exemplo, imagine que eu tenho um curto, mas isso aqui não funciona sempre, tá? Imagine que eu tenho um curto aqui é a BBPMU, né? Imagine que eu tenho uma saída aqui de 1.2 volts. 1.2 volts. Em alguns casos, eu tenho internamente aqui na PMU, por exemplo, eu tenho um curto-circuito. Se eu pegar essa malha aqui, né? Eu pego essa malha aqui, pode ser nesse resistor aqui, nesse capacitor aqui mesmo. Soldo aqui um resistor de 2.2 volts, certo? E injeto uma tensão de 1.8, né? A malha ela passa a dar o valor, né? Eu passo a fazer um bypass aqui pelo curto-circuito interno aqui, e a BBPMU começa a liberar essa tensão de 1.2 volts aqui, que vai alimentar aqui, ó, vai alimentar aqui, deixa eu ver quais setores que ela vai alimentar, ó. Vai alimentar os LDOs, né, no caso. Essa tensão aqui alimenta os próprios LDOs. E aí volta a funcionar. Eu não tenho certeza se é essa malha aqui que dá para fazer isso. Mas não sei se é essa daqui, pode ser essa daqui. Tá? Que alimenta o setor ali de RF aqui, ó, de transceiver e RF. Tá? Não tenho certeza. Mas existe um macete, né, que é fazer esse esquema aqui. A gente solda um resistor de 2.2 volts e injeta uma tensão de 1.8. Essa tensão de 1.8 a gente pode pegar aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, aqui perto pode ter uma tensão de 1.8. Aqui, por exemplo, ó, vai ter uma tensão de 1.8 aqui. Então eu posso pegar essa tensão aqui, soldar um resistor em série de 2.8 e fazer uma espécie de pull-up aqui para que eu tenha esse valor aqui da BBPMU e ela alimente lá transceiver
e outros setores aí necessários para que funcione o RF, tá? Mas no caso de um curto aqui, nesses capacitores, não tem jeito, né? Se for a BBM, se for a baseband mesmo, não vai ter solução, ok? Muito obrigado, valeu, e não esquece aí de se inscrever, ativar a notificação aí, e também escreva nos comentários aí o tema aí para uma live que eu vou fazer semana que vem, tá? Devo fazer talvez no sábado, não sei. Aí a gente vê aí. Beleza? Muito obrigado, valeu. Até a próxima.